Muito bem, estamos de volta do nosso intervalo do Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. E agora nós vamos falar aí do momento histórico aí, momento que faz parte da história da humanidade. Hoje faz 76 anos da libertação de Auschwitz e é o dia de memória às vítimas do Holocausto. Por isso está aqui o Salus Locke, que é o nosso colega jornalista, um estudioso desse assunto, já lançou um livro para comentar um pouco mais sobre a importância desse dia para a nossa história. Boa tarde, Salus, seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos nossos telespectadores. De fato, é uma data que o mundo celebra. Inclusive, infelizmente, em razão da pandemia, não está havendo eventos com presença de público. Ano passado, nos 75 anos da libertação de Auschwitz, eu estive na Polônia acompanhando a atividade. Nós tivemos lá mais de 200 sobreviventes reunidos no campo, que outrora foi de extermínio, hoje é um museu. Então, foi um momento incrível. Neste ano, a modalidade é diferente. Está acontecendo tudo digital. Mas o destaque, a importância de falarmos a respeito continua tão em voga quanto há 76 anos. Por quê? Porque lá atrás, o que foi o Holocausto? Primeiro, para contextualizar um pouquinho para o nosso ouvinte. Durante o período de 33 a 1945, quando a Alemanha nazista teve sob o jugo do Hitler, sob o governo dele, 6 milhões de judeus foram mortos no que se convencionou chamar o Holocausto, que é o genocídio dessa população judaica. Embora, claro, outras minorias tenham sido assassinadas também, como ciganos, testemunhas de Jeová, os inimigos do regime, comunistas, enfim. Próprios alemães com alguma doença física foram mortos durante o nazismo, porque eles se achavam a raça pura, só sobraria os bons. E nessa leva, os judeus foram os mais caçados, digamos, com esses 6 milhões de vítimas. E Auschwitz foi o principal campo de extermínio. Lá, a Alemanha nazista ela constituiu campos de concentração, de extermínio e de transição para todo esse grupo, judeus, comunistas, ciganos, enfim, ao longo dos seus territórios ocupados. Na Polônia, 6 campos de extermínio foram construídos, sendo Auschwitz o principal. Lá foram mortos 1.100.000 pessoas. Entraram em Auschwitz 1.300.000 pessoas. 1.100.000 foram mortos, a maioria de cara. Destes, 90% eram judeus. Então, por isso é importante a gente discutir hoje a questão do respeito ao próximo, de que ninguém é melhor do que ninguém, cuidar com os extremismos, tanto de esquerda quanto de direita, porque eles pressupõem o quê? Como é que nasce um genocídio? Como é que nasce esse discurso? Primeiro é a separação entre nós e eles. Eu, por exemplo, alemão, sou superior e o resto não conta. Então, a gente vai ou subjugar ou exterminar. E assim as coisas acontecem. A gente vê, guardadas as proporções, muitos desses discursos em voga ainda hoje, especialmente nas redes sociais. A gente tem tido um crescimento, no Brasil, inclusive, de sites que pregam o neonazismo e essas ideias mais preconceituosas, enfim, espantoso, sabe, nos últimos anos. Então, a gente tem que estar atento, sim, a esse tema. Saulo, você já escreveu um livro sobre isso, super recomendo esse livro, muito bacana a história dele, mas eu queria saber de ti, o que te motivou, porque nós estamos aí a milhares de quilômetros da Polônia, de Auschwitz, da Alemanha, o que te motivou falar sobre esse tema para as pessoas no dia de hoje e contar essa história para as novas gerações, do que aconteceu lá no passado? A nossa profissão, basicamente. Em 2015, eu fui pela primeira vez à Polônia, visitei pela primeira vez Auschwitz, trabalhando pela revista Super Interessante. E a minha tarefa era descobrir uma sobrevivente lá na Polônia, em Cracóvia, que fica a cerca de 70 quilômetros de Auschwitz, descobrir uma sobrevivente para entrevistá-la e transformar em matéria para a Super. Aí eu visitei o campo, encontramos a sobrevivente, ela continua viva, e olha que história bonita. Ano passado, 5 anos depois da minha primeira incursão, em 2015, em 2020, eu encontrei ela de novo lá em Cracóvia, sabe? Então foi enfim, e ela continua viva. Mas o que me motivou foi a obrigação de contar essa história. E por que eu quis contar essa história? Justamente por entender que é necessário que nós, enquanto jornalistas, a gente dê a nossa parte de contribuição para pelo menos refletirmos. Ninguém é dono da verdade aqui, né, Leandro? Mas eu acho que o nosso papel é trazer reflexão e, de alguma forma, tentar colaborar. Uma mensagem para nós encerrarmos que todo esse assunto deixou para a humanidade, nesses 76 anos. A gente ainda não aprendeu quase nada. E por isso é importante que a gente se dispa de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de raiva, de qualquer tipo de
não sei, de ódio talvez que a gente possa trazer dentro. Não adianta a gente bradar nas redes sociais, escrever poemas e dizendo que é isso, que é aquilo, se dentro de nós, ou pior, se no nosso dia a dia a gente pratica ações que, sabe, tentam rebaixar o próximo, seja o teu vizinho, seja qualquer um na tua família, ou alguém mesmo que tu não gosta, sabe? Não é por aí, tchê. Eu acho que a gente tem que tratar com respeito. E é o respeito, é o amor, é a empatia que vai fazer com que a gente viva no mundo melhor. Sob pena de que eu continuo com alguns contatos, inclusive lá no Museu do Holocausto. Aqui em Curitiba tem o primeiro Museu do Holocausto do Brasil, muito legal. Lá na Polônia, o que esses caras dizem? Eles estão preocupados em construir a memória, porque eles sentem que qualquer deslize pode levar a uma barbárie semelhante mais uma vez. Obrigado, Salos. Obrigado por essas informações. Até a próxima. Obrigado. Um abraço.